de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quarta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, meu irmão, minha irmã, este 2 de novembro, no dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio, bispo do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Morremos com Cristo para vivermos com Ele. Ouçamos atentamente esta palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Percebemos que a morte é lucro e a vida é castigo. Por isso Paulo diz: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, senão pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por sua segregação nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais, que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Temos o médico, usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. O corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos. Não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só, o mundo foi remido? Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do mundo, da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio. Pela prevaricação condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça.
Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar e cantar a Deus o louvor descrito no livro profético, que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor, Deus onipotente. Justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo. Todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a corte, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isso que o santo Davi desejava acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e ver as delícias do Senhor. Amém. Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse texto de Santo Ambrósio hoje, no dia de Finados, que é um convite a morrermos com Cristo para vivermos com Ele. Santo Ambrósio, no livro sobre a morte do seu irmão, Sátiro, toca na realidade da morte como uma realidade necessária para encontrarmos-nos realmente com a vida verdadeira, com a vida que realmente interessa. Por isso, ele começa já o texto de hoje citando São Paulo: para quem viver é Cristo e morrer é um lucro. De fato, como nós podemos ouvir até no prefácio dos mortos, dos fiéis defuntos, que diz que para quem crê, para quem está em Cristo, a vida não é tirada, ela é transformada. É isso que nós vivenciamos no dia de hoje, por exemplo. Não celebrar a morte, mas olhar para a morte como lugar do verdadeiro nascimento. Olhar para a morte como uma passagem necessária, como a oportunidade grande de nos abastecermos do remédio, que é a graça de Deus, como nos lembra Santo Ambrósio. O remédio está à nossa disposição. A vida. E a vida autêntica, que não termina jamais, ela se manifesta de modo pleno na morte. A morte é aquela porta necessária que deveremos passar. Ninguém poderá escapar dela. Mas, se nós cremos e buscamos o Senhor, se nós cremos e procuramos nesta terra viver, de fato, como quem acredita na eternidade, como quem acredita no céu, como quem busca o Senhor de todo o coração, a morte será apenas a passagem. Não será momento de amargura, mas de gozo. Não será momento de pesar para nós, mas de glória. Não será momento de uma tristeza eterna, mas de vida eterna. E nesta quarta-feira, meu irmão, minha irmã, neste 2 de novembro,
queremos rezar a Nossa Senhora. De um modo muito especial no dia de hoje, vamos pedir a Nossa Senhora pelos nossos irmãos e irmãs já falecidos, que ela possa continuar intercedendo por esses irmãos e também intercedendo por nós, para que possamos um dia no convívio eterno nos encontrar com esses irmãos que já nos precederam na eternidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quarta-feira abençoada. Que você também possa dedicar esse dia realmente à oração, rezando sobretudo por aqueles que já passaram pela porta da morte, por aqueles que já não convivem conosco aqui fisicamente, mas que pela fé acreditamos estar nos braços de Deus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.